Olá, queridos irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Estou aqui então para conversar um pouco com vocês hoje, de uma maneira um tanto quanto diferente. Há alguns dias, talvez já uns 15 dias, eu tenho sido incomodado. Creio, como eu falei, creio que 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, tenho sido incomodado, creio que é pelo Senhor, para conversar um pouco com a igreja do Senhor, com a igreja brasileira, com vocês, meus amigos que me conhecem, que sabem quem eu sou em Cristo Jesus. E eu resisti bastante sobre esse assunto, né? Eu resisti um pouco, porque é um assunto, de certa maneira, um tanto quanto delicado, pois eu não tenho autoridade sobre a igreja, né, de uma maneira geral. A minha autoridade é no mundo espiritual como ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como ministro, a gente tem autoridade espiritual, mas é um assunto muito atual, muito pertinente e necessário, tá? E aí você vai entender, né? Eu vou ler aqui um texto e aí, a partir daí, a gente vai conversar com você, então, sobre esse assunto. Antes disso, eu quero lhe pedir que você, ao ver e ouvir esse vídeo, né, se você gostou, se falou o seu coração, compartilhe, né, com as pessoas, com o maior número de pessoas possível, para que outras pessoas também sejam tocadas. Curta, né, se inscreva no nosso canal, né, canal chamado Conexão Missão Ajudar, e no próprio vídeo já vai estar aí, e você pode se inscreva, né, para que a gente possa aos poucos então crescer, o canal crescer e a gente poder fazer mais trabalhos então para de alguma maneira ajudar a igreja do Senhor de Cristo que está, digamos assim, no nosso país, né? E de repente até em outras regiões do mundo, né? Esse é a nossa intenção, é o nosso desejo, é o nosso intento. Lembrando que nós, como ministros do Evangelho, nós não somos ministros de uma denominação local, de uma congregação local. Nós precisamos entender que o reino de Deus é amplo, tá? E nós precisamos aprender de que nós somos serviçais, nós fomos chamados para servir no reino de Deus, servir a igreja do Senhor em todo o mundo, né? Onde as pessoas então estiverem, onde alguém veio ouvir então esse áudio, né? No nosso caso aqui, então que as pessoas possam de alguma maneira serem abençoadas, serem fortalecidas, serem consoladas, renovadas. Esse é o nosso desejo, é o nosso dever como ministros do Evangelho, precisamos ter esse entendimento. Bom, vamos lá. O nosso assunto que nós vamos trazer hoje está em João, capítulo de número 17, versículos de número 18 até o versículo 21. João, capítulo 17, versículos 18 ao 21. Faz parte da oração de Jesus pelos discípulos, pela igreja, né? Ele já orou por nós, né, naquela época, tá? Ele orou pelos discípulos daquela época e orou por todos de todas as épocas, né? Vamos lá. Versículo 18, João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, versículo 18 em diante. Diz o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, ele já orou por nós. Para que todos sejam um. Preste atenção. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Para que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai amado, me ajude, Pai, nessa hora. Fale aos nossos corações, fale à tua igreja, fale ao teu povo. Essa palavra principalmente, tu sabe, é para a tua igreja, espalhada por esse Brasil. Assim eu te peço, no nome de Jesus.
Bem, queridos, nós vamos trabalhar muito no último versículo que nós lemos, no versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, ou seja, na Trindade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bem, queridos, porque eu desejei no meu coração, porque eu creio que o Espírito Santo colocou isso em meu coração, e eu não sou solitário nisso, tem muitas vozes maravilhosas nesse Brasil inteiro falando desse assunto, e eu sei que tem, eu sou mais uma voz, né, a falar sobre isso. Eu não tenho digamos assim, vamos dizer, a prerrogativa de eu ter a verdade de que eu sou o único a pensar dessa maneira, todo o restante, todos os outros líderes, pastores, pregadores, profetas de Deus aí, pensam de maneira diferente, não pensam assim, tal, não, de maneira nenhuma. Eu não sou arrogante a esse ponto. Eu creio que Deus tem levantado nesses últimos dias, né, como eu digo, nesses últimos dias, nessa geração, muita gente comprometida com o reino de Deus. Nós temos um compromisso com a nossa denominação, precisamos amar a nossa denominação, amém, precisamos sim, precisamos. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, porque eu nasci no Evangelho, tá? Durante muitos anos eu trabalhei fora da denominação Assembleia de Deus, mas sempre cultivei e sempre conservei um amor especial pela Assembleia de Deus, porque, entendeu? Foi a igreja, né? A denominação onde eu nasci espiritualmente, onde eu cresci. Mas nós precisamos amar a nossa denominação, mas nós precisamos entender que o reino de Deus vai muito mais além do que uma denominação. Vai muito mais além do que a Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, entendeu? O movimento apostólico, os neopentecostais, e daí vai por diante. Vai muito além dessa questão. Mas eu amo a minha denominação, e você precisa amar a sua denominação, mas você precisa entender que o reino está acima de tudo isso. De todas as denominações. O reino de Deus não é uma denominação, de maneira nenhuma. O reino de Deus não é uma denominação. O reino de Deus, ele pertence, digamos assim, a ele, já está dizendo, a Deus. E quem nos resgatou e nos fez participantes do reino é Jesus Cristo, e ele é o caminho, a verdade e a vida, não é a Assembleia de Deus, a Batista, a Metodista, a Presbiteriana, a Luterana, né? Não são essas denominações que são o caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo, ele é o caminho, não tem um outro, é o caminho, a verdade e a vida. E como eu já falei, nós precisamos amar e respeitar as nossas denominações, mas acima das nossas denominações, nós precisamos amar Jesus Cristo, amar o nosso Deus e saber que o reino de Deus está acima de tudo isso. E aí, porque eu venho falar sobre esse assunto, porque eu estou fazendo toda essa introdução com todo cuidado, com amor, com tremor perante Deus, com amor e respeito a toda a nossa liderança, tanto da minha denominação como todas as outras denominações sérias, denominações sérias, líderes sérios que são comprometidos com Deus, com a verdade, são comprometidos com a palavra de Deus. Acima de tudo está a palavra de Deus, é a nossa bússola, é a nossa regra de fé, é a palavra de Deus. Tá bom? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem tem, digamos assim, o ensinamento, e é quem tem a diretriz, é quem tem a direção para a vida da igreja. Não é o pensamento de A, de B, de fulano, de cicrano. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
E aí, por que que exatamente nós estamos, né? E eu sei que o Espírito Santo colocou isso no meu coração, mas como já falei, vou repetir, faço isso com amor, tremor e respeito à nossa liderança. Quando eu digo a nossa, não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando de toda a liderança comprometida com o reino de Deus, com toda a liderança da Igreja de Cristo Jesus, que é séria no nosso país e em outros lugares do mundo, né? Eu faço isso com todo esse amor e respeito a essa liderança, tá bom? Mas por que eu estou fazendo isso e por que o Senhor colocou isso em meu coração? Porque nos últimos meses, nos 2 últimos meses, a igreja, ela então intensificou o trabalho através das mídias sociais, das redes, né, sociais, né, Instagram, Facebook, YouTube, e fora outras redes sociais, WhatsApp e tal. E parece que como a igreja ficou mais visível, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. A igreja deve aproveitar esse momento. A igreja deve aproveitar esse momento. E eu tenho um amigo aí no Rio de Janeiro, muita gente conhece, pastor João Batista, da comunidade Cristã Verdade e Vida, o projeto Gerando Vidas, que está formando um verdadeiro, digamos assim, batalhão, uma equipe de mídia, né, liderados pela Aline, né, sua filha, né, que é jornalista, trabalhou na Globo muitos anos, né, e eles estão organizando toda uma equipe de mídia, está maravilhoso o trabalho, a qualidade fantástica. E eu sei que muitas igrejas estão fazendo isso e glória a Deus, outras já tinham trabalho, outras já faziam, líderes já se pronunciavam através das redes sociais, líderes já têm programas até de televisão e outros, né, através apenas das redes sociais, né? Eu cito um grande servo de Deus no momento, né, que trabalha muito forte através das redes sociais, vou citar 2 deles, né? Um tem um programa de televisão na TV aberta, mas tem também, digamos, trabalho nas redes sociais, nas mídias sociais, e que nos últimos tempos ele então intensificou esse trabalho, que é o pastor, o reverendo Hernani Dias Lopes, né, presbiteriano, um grande servo de Deus, e outro, né, entendeu, que já usava e agora intensificou mais ainda o uso das redes, o pastor o Luiz Hermínio, né, também, entendeu, um profeta de Deus, um homem de Deus, um servo do Senhor, tá bom? Então, e aí outros, né, e outros que já faziam, que já tem programa na TV aberta e tal. E aí a gente observou algo que já existia, isso é algo que já existia, tá bom? Algo já existia, mas por causa da intensidade com que se tornou o trabalho da igreja através das redes sociais, tá? E isso aflorou mais, né? Veio mais à tona. E o que tem acontecido, né, pastor Edson, né? O que você tá fazendo nesse arrodeio todo, aonde você quer chegar? Tá bom? A igreja de Cristo, parte dela, veja, não é toda, escute o que eu estou te falando. Não saia por aí dizendo que o pastor Edson falou que é toda, não, mas parte da igreja, e quando eu falo igreja, diga-se liderança, pastores, apóstolos, não sei, outros nomes, né, missionários, e aí tanto faz o nome, não importa, somos, antes de termos algum título ministerial, somos servos e servas do Senhor. Antes de termos esse título, somos servos e servas do Senhor. Tá? Então, veja bem, muitos desses líderes, né, que aí quando eu estou falando de a igreja, parte dela, não é toda, mas parte dela, eu estou me referindo principalmente a essa liderança, porque a igreja acaba absorvendo aquilo que sua liderança, então, passa para ela. Entre nós, professores de teologia, né, a gente já diz assim que a igreja é o que seu pastor é. É mais ou menos por aí, porque a igreja, ela adquire a característica, né, o perfil, então, do seu pastor, da maneira como seu pastor ensina, se comporta e tal. A igreja acaba absorvendo isso e acaba reproduzindo isso. O apóstolo Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como sou de Cristo. Então, a igreja então acaba imitando o modelo de vida, a maneira então que o seu pastor, o seu líder, o seu bispo, o seu apóstolo, seja como for, ele então, digamos assim, age e reage diante as situações, ensina a igreja, leva a igreja a entender as coisas daquela maneira.
E o que eu tenho visto, exatamente, a igreja, parte dela, como eu falei, parte dela está dividida. Veja bem, Jesus diz assim, olha a oração, no capítulo 17 de João, Jesus está orando pela igreja, pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. E ele já orou por nós. Ele disse, eu não oro apenas somente por esses, versículo 20, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus já estava orando por nós. Eu louvo a Deus porque o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor já orou por mim, orou por você também. E aí, a oração de Jesus nesse caso aqui era para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja. Deus convoca, não sou eu não tenho essa pretensão e nem posso, nem tenho essa autoridade sobre a igreja, tá bom? Mas Deus nos convoca para vivermos em unidade. E unidade, queridos, não quer dizer que é uniformidade, tudo igual. Não vai ser assim. Mas nós podemos ser unidos em Cristo, no entanto, temos as nossas diferenças denominacionais, doutrinárias e tal. Eu não estou falando aqui da igreja brasileira se unir em uma única denominação. Não é isso que eu estou falando. Se você for olhar a história da igreja, de certa maneira, a divisão da igreja já começou na igreja primitiva, porque você tinha a igreja de judeus e a igreja de gentios. A igreja de judeus defendia alguns princípios, alguns preceitos da lei, como a circuncisão, a guarda de sábados, essa coisa toda, né? E a igreja de gentios não, entendeu? Não achava que isso não era necessário, porque o apóstolo Paulo ensinou que pela graça sois salvos por intermédio da fé, não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Lá em Efésios, capítulo de número 2, ele ensina sobre essa questão. Então, veja bem, não estou falando aqui que a igreja tem que ser uma única denominação. Não, a denominação é necessária por causa do sistema do país, né? Por causa do sistema jurídico do país e até por causa dessas nossas diferenças, digamos assim, teológicas, doutrinárias em alguns pontos. Nós temos e nós vamos permanecer com essas diferenças até a volta de Cristo, aliás, porque o que é perfeito só vai chegar quando Cristo então vier nos buscar, aí o que é perfeito vai ser manifesto totalmente. Agora nós vemos em parte, como diz o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo de número 13, né, agora nós vemos em parte nós profetizamos, em parte nós fazemos isso e aquilo, em parte. Agora, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Nós não precisaremos mais desse o que é em parte. Então, queridos, nós vamos ter as nossas diferenças doutrinárias. Agora, pergunta. Você crê que apenas Jesus é o Salvador? Você crê que Jesus Cristo é Deus? Você crê que ele desceu do céu, viveu na terra entre nós como homem, tá bom? Sem pecado? Morreu na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção? Morreu, mas não ficou morto. Ao terceiro dia ressuscitou. E aí então voltou aos céus, né? De onde ele veio, para junto do Pai. E hoje ele é intercessor, ele é sacerdote, ele intercede por nós. E você crê que ele voltará e nos levará para sempre, para estarmos com ele, para todo sempre? Você crê que só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado? Você crê que só Jesus é o Salvador? Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, como diz o apóstolo Pedro lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2. Você crê dessa maneira? Então você é a igreja de Cristo. Aí nós temos as nossas diferenças, né, doutrinárias. Tá bom? Os nossos queridos adventistas dizem, então, entendeu? Que tem que guardar os sábados, algumas outras coisas, não comer alguns alimentos e tal. O outro diz isso, o outro crê na doutrina da predestinação, digamos assim, fatalista. Um grupo já nasceu para o inferno e outro já para o céu. Outro não, entendeu? Não crê dessa maneira, crê, entendeu? Que há uma liberdade, o ser humano tem livre-arbítrio, crê, entendeu? Mas todos
apontam para Jesus Cristo. Todos nós convergimos para Jesus Cristo. Se você for olhar, como eu falei no início, já tinha esse problema na igreja. Aí você tem um primeiro grande cisma na igreja, 1051, 1052, a igreja oriental, com sede em Istambul, né? No caso, na época, Constantinopla, né? Ainda, e aí Istambul, né? Ali na Turquia, na época, né? Era a região grega, né? E, entendeu? Ficou, então, chamada a igreja ortodoxa grega, e aí ficou a igreja de Roma, chamada igreja católica, apostólica romana, e a outra chamada ortodoxa. Um diz, não, eu sou a verdadeira, ortodoxo, aquele que é correto, que é verdadeiro. O outro disse não, entendeu? Então, se você é verdadeiro, nós somos a igreja apostólica, ou seja, com origem nos apóstolos, né? E apostólica, católica, apostólica romana. Católica, aquele que é universal, né? Apostólica com origem nos apóstolos, romana com a sede em Roma. E aí já teve esse problema. Quando você chega na reforma, né? Daí aí, entendeu? Os reformadores passaram, aí vieram os seus seguidores e tal, aí a igreja luterana, surgiu luterana, a reformada alemã, aí vem a reformada holandesa, e daí vai por diante, aí você tem João Calvino iniciando o movimento congregacional, a primeira igreja de governo congregacional em Genebra, na Suíça, se não me falha a memória agora, porque são tantos nomes, né? E eu não preparei isso aqui tá vindo naturalmente, né? E aí João Knox ficou com Calvino durante pelo menos 4 anos, né? Lá na Suíça, né? Aí Knox retornou para sua terra, né? Para a Escócia, e lá Knox fundou a Igreja Escocesa Livre, a Igreja de Governo Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana, tá bom? E aí você tem o movimento, então, dos puritanos, né? E aí nasceram alguns dentro do movimento puritano, nasceram algumas igrejas, né? O movimento dos anabatistas, nasceram os batistas, o puritano nasceu a igreja menonita, né? Simon Menos, né? E aí você vem no século XVIII, você tem o surgimento do metodismo com John Wesley, né? E aí você tem, né? Batistas, como eu falei, já congregacionais, luteranos, igreja reformada alemã, igreja reformada holandesa, que tem diferença entre as duas. E daí vai, queridos, você tem no século passado, aliás, no século XIX, você tem no Brasil o surgimento, né, do movimento da igreja congregacional, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista. No início do século, aí você tem do século passado, do século XX, você tem o surgimento da Assembleia de Deus brasileira, aí o surgimento que é o movimento pentecostal, que já tinha iniciado no final do século XIX, na América, né? E aí o movimento da Rua Azusa, então, deu origem a várias denominações pentecostais independentes. Aí quando você vê, então, em 1914, tem o surgimento do Concílio Geral das Assembleias de Deus norte-americana. Em 1911 já tinha surgido a Missão Apostólica de Fé no Brasil, né, que é Daniel Berg e Gunnar Wingre, que mais tarde, então, em 1918, se tornou a Assembleia de Deus oficialmente. E aí você tem várias denominações e tal, entendeu? Veio o Adventismo para o Brasil, veio a Congregação Cristã para o Brasil, e daí vai por... Então, queridos, as denominações estão aí. Essas denominações são importantes. Eu me lembro que eu até sugiro aqui, se alguém da Adventista ver esse vídeo, né, que faça um reprise e traga aí uma série de programas, né, que o grande líder adventista americano, George Vandman, se eu não me engano, nos anos 80, né, ele ministrou uma série de mensagens no programa Está Escrito, chamado O que eu gosto nos. Aí ele falava o que ele gosta nos luteranos, o que ele gosta na igreja reformada, holandesa, alemã, o que ele gosta nos presbiterianos, o que ele gosta nos batistas, o que ele gosta nos congregacionais. Aí ele fala do que ele gosta nos pentecostais, e daí vai por diante, e o que ele gosta no adventismo também. Ele só pegou as qualidades dessas denominações. Então, queridos, nós podemos ter, digamos, as nossas diferenças de interpretação, entendeu? Mas todos nós focamos em Cristo. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, Cristo é o que nos une.
E aí eu sei, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu também tenho as minhas defesas, digamos assim, meio que pragmáticas, né? Meio que fundamentalistas, né? Defesas doutrinárias de algumas coisas, em alguns pontos, mas eu posso estar errado em alguns pontos. Mas eu não estou errado em uma coisa, ou seja, eu não estou errado ao afirmar que Jesus Cristo é o Salvador, é o nosso Salvador. Foi Ele quem se deu por nós lá na cruz do Calvário, foi Ele que morreu e ressuscitou, foi Ele que prometeu, mas eu vou voltar e vou levar vocês para que onde eu estiver estejais vós também. Foi Ele, e eu sei que você também crê nisso. Então isso é o que nos une. Então qual o motivo das nossas diferenças? Eu dei aula no Rio de Janeiro, em um seminário, né, maravilhoso, né, o SECAM, deixa eu fazer uma propaganda aqui do SECAM, ali no Alcântara, no Vila 3, né, durante 25 anos. Pastor Paulo Roberto Pereira, meu amigo pastor Paulo Roberto Pereira, pastor Eliane, sua esposa, pastor Rafael Ramos, hoje pastor, conheci o Rafael pequenininho, tá? Eu dei aula há 25 anos e eu dei aula com pastores maravilhosos de várias denominações. E nós tínhamos as nossas diferenças doutrinárias, nós tínhamos as nossas diferenças. Tinha gente lá presbiteriano, digamos com a visão presbiteriana, que defendia a predestinação calvinista, tá bom? Só para dar um exemplo. Mas veja bem, o que nos une é Cristo, e isso nunca nos desuniu. O que nos une é Cristo, o que une você aos teus irmãos de outras denominações é Cristo Jesus. Aí eu vejo a igreja um tanto quanto dividida por causa de posição. Um é pentecostal, um outro é tradicional. Não, eu não, tá? Não, pentecostal, tradicional, não. Né? Eu sou adventista, né? Eu guardo o sábado. Você não guarda o sábado. O sábado, entendeu? Foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado é para abençoar o homem. Tá bom? E o sábado, entendeu? Nós guardamos o nosso sábado quando separamos parte do nosso tempo para Deus, não tem problema nenhum. Mas o sábado não salva, e não tem problema você guardar o sábado. Beleza, você guarda, mas você crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Você crê que quem te salva é Jesus, não é o sábado. Da mesma maneira, entendeu? Que eu creio que o sábado, entendeu? É um outro dia normal, como qualquer outro dia. Mas o que importa é o tempo que eu separo para Deus, é o tempo da minha vida que eu consagro para Deus, assim como os nossos irmãos então consagram o sábado ao Senhor e consagram outros dias também ao Senhor, não é só o sábado. Então veja bem, queridos, isso não pode nos desunir, porque quem nos salva é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Interpretações teológicas, um fala línguas, né, interpreta línguas, profetiza e o outro não. Entendeu? Ah, não, então isso eu não, por causa disso eu já não sou mais seu amigo, seu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, perguntar uma coisa para você, filho. Nós vamos para o céu e lá nós vamos viver o que é perfeito. E lá não vai ter essas divisões. Isso me angustia a alma e eu fico assim quando eu falo disso, porque me angustia a alma, sim, e eu choro. Eu choro porque eu sei que o Espírito Santo também chora, Jesus chora, o Pai chora, a Trindade Santa chora, por causa dessas divisões da igreja. Uma não aceita isso, outro não aceita aquilo. Jesus Cristo é o nosso ponto de convergência. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nele nós vivemos, subsistimos, nós somos eleitos nele. Ele é o eleito ainda antes da fundação do mundo para reconciliar o homem com Deus. E todo aquele que se chega a Deus através de Jesus Cristo, esse é salvo. Esse é lavado e remido no sangue. João viu no capítulo 7 de Apocalipse, João viu uma multidão de todos os povos, nações e línguas que estão na face da terra, disse o ancião para João. E João pergunta: quem são esses, de onde vieram? Aliás, o ancião pergunta a João: quem são esses? Aí João diz: Senhor, tu sabe, tu tá me mostrando, então tu sabe. Ele diz: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro.
Ele não diz esse é daquela denominação, esse é daquela outra denominação, esse é dessa denominação, não. O ancião não fala nada disso. São aqueles que lavaram e branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São esses os salvos. Lá no céu nós não teremos denominações. Lá no céu nós teremos os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. E aí, para a gente concluir, tem uma outra coisa que isso me angustia muito também. É que além dessas questões doutrinárias, denominacionais e tal, fica dividindo a igreja do Senhor em vez de trabalharmos juntos. O mundo está clamando por Cristo. Deixa eu dizer para você, o mundo hoje tem 7 bilhões e 750 milhões de pessoas, segundo dados da ONU, isso arredondando. Desses 7 bilhões e 750 milhões de pessoas no mundo, ainda tem mais ou menos cerca de 25% dessa população que ainda não conhece a mensagem do Evangelho. Ainda não recebeu o primeiro pedaço de pão ainda. E a culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa é da igreja. É minha e é sua. Porque nós estamos divididos. E Jesus nos conclama aí de fazer discípulo de todas as nações. Esses 25% dá mais ou menos 1 bilhão e 950 milhões de pessoas no mundo ainda não conhecem a mensagem de salvação. É responsabilidade minha e sua. Aí nós oramos, ora vem Senhor Jesus. Jesus diz para a gente, eu quero voltar, mas vocês não estão anunciando o meu nome como deveriam. Vocês estão preocupados com doutrinas, com outras coisinhas, divisões, modelo administrativo. Meu modelo é melhor, o seu é melhor, então eu não quero conversa com você, enquanto nós deveríamos estar unidos em todo o propósito da evangelização do mundo. E uma coisa ainda que eu tenho visto no meu país, que isso minha alma chora. Eu tenho visto líderes, pelo amor de Deus, líderes divididos por causa de política. Você, como cidadão, tem o direito de defender o fulano de tal. E o outro tem direito de defender também a corrente dele, como cidadão. Mas lembre, como filho de Deus, como servo do Senhor, esse não é nosso objetivo na terra. O nosso objetivo é anunciar Jesus Cristo. Jesus é a esperança do mundo, não são os políticos. Nós precisamos e devemos orar pelos políticos. E devemos, entendeu? Sim, entendeu? Aquele círculo que está ao nosso redor, entendeu? Nós influenciarmos com os nossos pensamentos e mostrarmos, então, que o pensamento ele tem base bíblica, mas tem uma guerra sendo travada. Uma guerra entre líderes. Um fala do líder fulano de tal, o outro acusa, e o outro diz que se não fizer assim, fizer dessa maneira, vai haver guerra civil e vai haver sangue. Líderes falando que vai haver sangue, e não estão falando como profeta de Deus, revelando algo que vai acontecer, não. Estão falando porque defende a sua corrente. Não, Deus não nos chamou para isso. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 1 em diante, ele diz, Timóteo, antes de tudo, eu quero que se façam orações, deprecações, súplicas de perdão. Que é súplica de perdão? Pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável diante de nosso Deus e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então precisamos orar pelas autoridades. Agora ficar dividido porque eu apoio A e você apoia B, não. Você pode ter a sua diferença sim, mas brigar em público. Em público. A sociedade que não tem Jesus está vendo isso aí. Se você vai debater alguma coisa, e eu, entendeu, tenho as minhas posições, mas eu converso em particular com as pessoas, não. Mas aí em público fica brigando, acusando A, acusa o outro, acusa B, e o outro acusa A. Não, Deus não nos chamou para viver desunidos, para viver separados como igreja, como lavados e remidos no sangue de Jesus. Deus nos chamou para vivermos com Ele,
para vivermos em unidade com Ele, mas também para vivermos em unidade uns com os outros. O Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é isso que diz o Salmo 133? Não é só os irmãos da mesma denominação, da mesma igreja, é os irmãos que fazem parte da grande igreja do Senhor de toda a face da terra. Só para encerrar, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Precisamos estar unidos, vamos esquecer as nossas diferenças, vamos nos perdoar. Você que ofendeu A e B, entendeu? Converse com o seu irmão, peça perdão ao seu irmão, ame o seu irmão, entendeu? Apesar das diferenças doutrinárias, diferenças políticas, né? Denominacionais e tal, não importa. Jesus é o centro da nossa unidade. Vivamos unidos. O Senhor nos conclama para... Já tem um provérbio popular, a união faz a força. É um provérbio que tem certa base bíblica, lógico, tem base bíblica, é melhor serem dois do que um só. Não é isso que diz o rei Salomão? Melhor serem dois do que um só, tá bom? Então, vivamos unidos, nos unamos, nos perdoemos, acabemos com essa guerra de posições por causa de posições doutrinárias diferentes, porque um é adepto da predestinação, outro é adepto então do livre-arbítrio, né? Um é calvinista, outro é arminiano. Isso não leva ninguém a nada. Quem leva a gente a alguma coisa é Jesus Cristo, e ele disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Espero que essa palavra, com amor, com carinho, com temor, com respeito aos líderes da igreja do nosso país, mas espero que essa palavra possa ter de alguma maneira produzido o efeito para qual ela está sendo enviada, porque eu creio nisso. Eu creio que essa palavra foi o Espírito Santo que colocou em meu coração já, talvez há mais de 15 dias, eu venho resistindo, como eu falei no início. Então vivamos em união, mesmo nas denominações diferentes umas das outras, não tem problema nenhum com o seu sistema doutrinário, com a sua declaração de você vai para o céu dessa maneira, porque você crê em Jesus Cristo como único e Senhor e Salvador. Você crê no sacrifício de Cristo, você crê que Ele morreu e ressuscitou, e está vivo e voltará e nos levará para estarmos com Ele para todo sempre. Você crê nisso? Eu creio nisso. A igreja de Cristo crê nisso. Então vivamos unidos em torno de Jesus Cristo, porque o que nos desune é muito pequeno, porque o que nos une é Jesus Cristo. Pai amado, eu te peço, eu te rogo, Pai, que essa palavra produza o efeito para o qual ela está sendo enviada, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Lembre-se, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, para que nós possamos, então, cada vez mais crescer e possamos, de alguma forma, compartilhar mais do Evangelho de Jesus Cristo entre aqueles ainda que não conhecem e aqueles que conhecem também. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.